Então, vamos lá. A nossa aula de hoje, pessoal, é uma aula bem tranquila, tá? Na verdade, ela é um complemento da aula da semana passada, tá bom? Então, você pode observar que a aula da semana passada a gente estava trabalhando com um triângulo retângulo. E do triângulo retângulo, você consegue tirar 5 fórmulas. Essas fórmulas que você tira do triângulo retângulo são chamadas relações métricas do triângulo retângulo. E é isso que a gente vai fazer hoje, tá? Conseguem ver minha tela aí, de boa? Sim. Beleza, tá? Não vai ser uma aula demorada, não. No final da aula eu vou mostrar. Só tem uma tarefinha também. Como eu disse, a gente está no final, não adianta passar muito tarefa, porque tem meninos que têm que entregar as tarefas que estão atrasadas, tal. Mas assim, vou deixar uma tarefinha, mas coisa simples. Eu explico no final a tarefa, tá? Todos conseguem ver minha tela, né? Eu posso começar. Lembrando que se caso cair, se caso o som ficar ruim, eu estou gravando a aula e eu sempre posto lá para vocês, tá bom? Vou começar. Tudo certo? Tudo certo, Yasmin? Pode começar? Pode. Beleza, então. Então, a aula de hoje, pessoal, é relações métricas em um triângulo retângulo. Aquele mesmo desenho da semana passada. Você tem um triângulo retângulo, que é esse grande. Aí você vem cá, marca a altura dele no meio, formando um ângulo de 90 graus. E você vai ter 3 triângulos. Vocês conseguem ver os 3 triângulos? Você tem um triângulo pequeno, que está à esquerda. Você tem um triângulo médio, que está à direita. E você tem um triângulo grande, que é a junção dos dois, do pequeno e do médio. Conseguem ver aí o triângulo que eu estou falando? Sim. Beleza. Então, Sim. cada pedacinho desse triângulo tem um nome, certo? No triângulo grande, o A é a hipotenusa, no triângulo grande, nesse grandão aqui, ó. Vou até passar o mouse em cima, ó. Nesse aqui, o A é a hipotenusa, tá? O C são catetos. Então, aqui, ó. O A é a medida da hipotenusa, o B é a medida de um cateto, o C é a medida de outro cateto. E esse risquinho que está no meio é chamado de altura do triângulo, é chamado de H. H é a medida da altura. Então, quando eu divido o triângulo aqui no meio, né? Eu estou dividindo em duas partes. Uma parte de cá e uma parte lá. A parte de cá eu chamo de N e a parte lá eu chamo de M. Então, essas são todas as medidas desse desenho. Você tem o A, que é a hipotenusa do triângulo grande. Você tem o B, que é o cateto do triângulo grande. Você tem o C, que é o outro cateto do triângulo grande. Você tem o H, que é a altura do triângulo grande. E quando você risca a altura, você divide isso aqui em duas partes. A parte de cá chama N e a parte de lá chama N, certo? Alguma pergunta nisso aí que eu falei para vocês até agora? Não, tá tranquilo. Pode seguir? A aula hoje é bem teórica, Pode. tá? Tem poucos exercícios e poucos exemplos. Então, ele fala o seguinte, ó, vamos lá. Nomeando as medidas que compõem essa figura são elas. O A é a hipotenusa do triângulo grande, o B, o cateto, o C, o outro cateto, o H, que é esse risquinho que está partindo o triângulo ao meio, é a altura. Aí ele fala, a altura divide a hipotenusa, que é o A, em duas partes. O A era do B até o C. Quando eu passo esse risquinho no meio, eu dividi o A em dois pedaços. Um pedaço ele chamou de M e o outro pedaço ele chamou de N. Tá aqui. Então, eu sei que se eu juntar essas duas partes, formo A. Já sei que, ao traçar a altura relativa à hipotenusa num triângulo retângulo, obtenho 3 triângulos retângulos semelhantes. Essa aqui é a aula da semana passada, lembra? Que a gente, quando riscava, fazia 3 figuras semelhantes. Agora, vou verificar as relações que posso obter com as medidas dos seus lados. Primeira relação. A primeira relação é a mais fácil. Como assim, professor? Explica. Eu vou explicar para vocês. Presta atenção. O que é que diz a primeira relação? O A, que é essa medida aqui, ó, do B até o C, o A é a soma desses dois pedaços, do pedaço N com o pedaço M. E isso aqui não precisa de conta. É só você observar a figura, você percebe, ó. O A começa aqui e termina aqui. O M começa aqui, termina aqui. E o N, se eu juntar o M com N, forma o A. Então, a primeira relação, eu vou até pôr de vermelho para vocês, é que o A é a soma de N, vou até apagar aqui, ó. Essa é a primeira relação, tá? O A é a soma de N, vou colocar tudo de vermelho, peraí. É a soma de N mais
Deixa eu colocar aqui. N mais M. Pronto. Essa é a primeira relação que a gente tira. Que o A, né, é a soma dos dois pedacinhos aqui, do pedaço N mais o pedaço M. Isso não precisa de conta, tá? Dá para a gente perceber só de olhar a figura. Alguma dúvida na primeira relação, na primeira fórmula matemática que tira do desenho? Não. Tranquilo? Podemos seguir, Yasmin? Sim. Você viu lá que ele Sim, só... pode seguir. Você junta os dois pedaços, vai dar o A. Ah, professor, como é que você sabe que aqueles dois pedaços dá o A? Porque eles foram obtidos dividindo o A. Certo? Continuando. Então, essa é a primeira fórmula que a gente tira. O A, que é a hipotenusa do triângulo grande, é a soma do N mais o M. Aí, agora, ele já vai começar a fazer a segunda fórmula. Para fazer a segunda fórmula, ele pegou dois triângulos. Ele pegou o triângulo grande, que é o triângulo ABC, tá vendo o triângulo grande? E pegou o triângulo médio, que é esse aqui, ó. Triângulo grande e triângulo médio. E ele usou o fato deles serem semelhantes. Dois triângulos são semelhantes, então significa que existe uma razão de proporção, ou seja, você pode multiplicar cruzado os valores dele, desde que você siga a ordem. Então, como os triângulos, o triângulo grande e o triângulo médio são semelhantes, perceba a igualdade com os lados correspondentes. Vamos lá, vamos ver se a gente entende isso aqui. Lado AC. Lado AC seria isso aqui, ó. Lado AC está para o lado HC. HC seria esse. Lado AC está para o lado HC. Então, o lado AC vale B, pode olhar aqui, ó, o AC vale B, e o lado HC vale M. Então, ficou B em cima e M embaixo. Conseguem ver aí? Qualquer dúvida pode interromper. Aí, igual, ele pôs o igual. Lado BC, vamos ver o lado BC? O lado BC é a hipotenusa, vale A. Como é que você sabe que o lado BC é hipotenusa? Porque o quadradinho aponta, vale A, ele pôs o A. E o lado AC. O lado AC também é hipotenusa, só que no triângulo médio, vale B. Então, ficou B está para M, assim como A está para B. Professor, o que ele fez para resolver aqui, para encontrar essa fórmula? Eu vou falar para você o que ele fez. Na verdade, não vou falar, eu vou fazer. O que ele fez foi multiplicar o quê? Cruzado. Multiplicou o B com B e depois multiplicou o A com M. Então, vai ficar B vezes B igual... Aqui ele começou, ó, multiplicando meios e extremos, temos. Vai ficar B vezes B, ele escreveu aqui. E de cá vai ficar... Opa, deixa eu só corrigir que eu fiz coisa errada. E de cá vai ficar A vezes M. Ah, professor, como é que você sabe que é A vezes M? Ó, B vezes B, ele colocou de cá ele colocou o A e está faltando o número. Tem até a lacuna lá, tinha até o risquinho. Colocando o número que faltava é o M. Só escrever a fórmula, que é a segunda relação, tá? Como é que vai ficar a fórmula? B vezes B vai ficar B ao quadrado. Então, vou escrever aqui, ó, equação, certo? Vai ficar B ao quadrado. Vou colocar, vai ficar B ao quadrado, porque B vezes B dá B ao quadrado, igual a vezes M. Só que o vezes não precisa aparecer, então fica AM. Pronto. Essa é a segunda fórmula que você tira do triângulo retângulo. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum questionamento? Não, tá tranquilo. Yasmin, Ana Caroline. Não, professor, mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou tirar esse número aí? Sempre vai aparecer? Na hora que chegar no exemplo, você vai entender como usa, tá bom? Não se preocupem em fazer a fórmula, porque você vai ter a fórmula pronta, entendeu? É só usar. Entendeu? Entendi. Entendeu? Aqui, ele está tirando os valores porque ele está fazendo a fórmula para a gente. Mas eu não quero que vocês façam a fórmula, eu quero que vocês usem a fórmula, entendeu?
Quando for a hora de usar a fórmula, vai ter números para você usar ela, entendeu? Tá, ok. Então, certo? pode Então, seguir. o que eu quero que vocês entendam é, qual que é a primeira fórmula do triângulo retângulo? A é igual a N mais N. Qual que é a segunda fórmula? B ao quadrado é igual a A vezes N, certo? Ok? Ah, Ok. professor, eu vou ter que fazer essa fórmula de novo? Não, você vai ter que usar ela. Como é que eu vou saber qual que eu vou usar? Na hora que eu for fazer o exemplo, eu mostro para vocês, tá bom? Posso prosseguir? Pode. Pode. Beleza, então. Então, a gente já tem duas fórmulas, hein? No final, eu vou reescrever todas elas para a gente relembrar, tá? A gente já tem duas fórmulas para usar no triângulo retângulo. Terceira fórmula. Professor, como é que faz a terceira fórmula? Do mesmo jeito. Ele vai lá agora, escolher o triângulo grande e dessa vez, em vez de pegar o triângulo médio, ele pegou o triângulo pequeno, certo? A primeira fórmula, ele só olhou o desenho. Fez essa aqui, que é a primeira. A segunda fórmula, ele pegou o triângulo grande e pegou o triângulo médio. Fez essa aqui, que é a segunda fórmula. A terceira fórmula, ele vai pegar o triângulo grande e o triângulo pequenininho, esse do lado esquerdo aqui, ó, da minha tela. Aí ele usa a mesma ideia. Como os triângulos são semelhantes, o grande e o pequenininho é semelhante, aí ele faz a mesma ideia, certo? Então fica AB, AB, AB vale C, ele colocou C. HB, HB vale N, ele colocou N. BC, BC é a hipotenusa, vale A, ele colocou aqui o A. AB é a hipotenusa que vale C no pequeno, ele colocou aqui. Ah, professor, depois que ele fez isso, como é que ele fez a fórmula? Novamente, o que ele fez? Ele multiplicou cruzado. Pegou o C e multiplicou com C. Depois, ele pegou o A e multiplicou com N, certo? Então, olha como é que ficou a fórmula. Ficou C vezes C e de cá vai ficar A vezes N, certo? E ele fez a segunda fórmula, A vezes N, ok? A vezes N. Opa, só um minuto. Então, olha como é que vai ficar a fórmula. Vou escrever, ela vai ficar parecida, hein? Não vai ser igual, mas vai ficar parecida. Escrevendo a terceira fórmula, fica C ao quadrado. Por que C ao quadrado? Porque C vezes C dá C ao quadrado. Igual a AN. Por que AN? Porque A vezes N dá N. O sinal de vezes não precisa aparecer entre duas letras. Ah, professor, mas eu quero colocar o vezes. Então, pode colocar. Se você quiser colocar, não tem problema. Não é obrigado a colocar. Então, essa é a terceira fórmula. C ao quadrado é igual a A vezes N. Aí ele fala, a terceira relação mostra que o quadrado do cateto C é igual ao produto da hipotenusa pela projeção desse cateto. Então, essa é a segunda fórmula, que a gente tira do triângulo retângulo. C ao quadrado é igual a A vezes N. Certo? Ah, professor, eu vou ter que fazer essa fórmula de novo? Não, você vai ter que usar ela. Como é que eu vou saber qual fórmula eu vou usar? Na hora do exercício, que tem um exercício lá no final, eu vou mostrar para você qual fórmula que você vai usar, como é que você vai encaixar a fórmula certa, tá bom? Continuando. Alguma dúvida aqui na terceira fórmula? Não. Não, tá de boa. Beleza, então a gente já tem três fórmulas. Qual que é a primeira fórmula? A é igual a N mais M. Essa é a primeira. Qual que é a segunda? B ao quadrado igual a A vezes M. Qual que é a terceira fórmula? C ao quadrado é igual a A vezes N. Já foi três, hein? São 5. Está terminando. A próxima fórmula, olha como é que ele fala. Comparando os triângulos menores. Então, ele vai comparar agora os dois pequenos. Vai comparar. Ele vai esquecer o grandão, vai pegar o médio com o pequeno. Esquece o grande. Aí ele faz a mesma ideia. Aí ele faz, ó, A com H. Deixa eu passar aqui. A com H. A com H. Vale H porque é a altura do triângulo. H com C.
H com C vale M. Então, ó, H está para M, assim como N está para H. Então, ele vai lá, pega os lados correspondentes, gira os triângulos, encaixa para encaixar as posições, e ele tirou os dados. Como é que ele obteve a fórmula? Ele vai lá novamente, certo? E multiplica cruzado. Mesma ideia que ele vem fazendo toda vez para obter as fórmulas. Conforme ele escolhe os triângulos, ele obtém fórmulas diferentes. Então, ficou H vezes H, tá aqui, e N vezes M. H com H, todo mundo sabe que quando você multiplica duas letras iguais, dá a letra ao quadrado. Então, vai ficar H ao quadrado igual a M vezes N. O sinal de vezes não precisa aparecer. Se você quiser colocar, pode colocar, não fica errado. Então, essa é a quarta fórmula. H ao quadrado é igual a M vezes N, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Não se esqueça que o objetivo da aula não é ensinar vocês a fazer a fórmula, é apresentar para vocês as 5 fórmulas. É para que você conheça que essas fórmulas existam e, a partir do conhecimento que você sabe, conhece as fórmulas, você usar elas, entendeu? Não é aprender a fazer as fórmulas, tá bom? Alguma pergunta na quarta fórmula? Não. Não. Então, a gente já tem 4, hein? Falta só mais uma. Vamos para a última e aí eu vou mostrar como se usa elas. Aí ele coloca, a quarta relação mostra que o quadrado da medida da altura é igual ao produto das projeções dos catetos, ou seja, M vezes N. Beleza. Então, vamos lá. Agora, a gente vai fazer a última fórmula. Para fazer a última fórmula, ele compara os dois triângulos maiores. Qual que são os dois triângulos maiores? O grande, certo? Com o triângulo médio. O grande com o triângulo médio. Aí ele faz o seguinte, vamos lá, última fórmula, tá? Ele faz o seguinte, ele pega o B com C no grande é a hipotenusa da A. E ele pega A com C dá B. Então, ficou A em cima e B embaixo. Só que aí você vai pensar, não, eu não estou entendendo como ele está pegando. É porque ele gira o triângulo, ele coloca os dois na mesma posição. Então, de cá vai ficar A com B, A com B, A com B... Oxi, A com B, aqui está errado. A com B. A com B dá C. E A com C dá B, tá certo. Então, vamos lá, vou voltar de novo. Ele pega B com C no triângulo grande. B com C no triângulo grande é o A, que é a hipotenusa. Tá aqui, esse Azinho aqui que ele pega. Por isso que ele colocou A aqui, tá vendo? Aí, no outro triângulo, ele pega A com C. A com C no outro triângulo, que é o pequeno, dá B. Aí, ele vem embaixo do A aqui e colocou o B. Agora, no grande, A com B. A com B dá C. Ele colocou o C aqui. Agora, no pequeno, A com H. A com H dá o H de altura. Então, fica assim. Para obter a fórmula, o que ele fez? Ele multiplicou cruzado. Ele pegou o A, multiplicou com H, certo? Depois, ele pegou o C e multiplicou com o B. Ou pegou o B e multiplicou com o C, porque multiplicação não tem ordem. Multiplicando aí, cruzado, fica a fórmula, tá? E agora já é a fórmula, a quinta fórmula. Vai, não vai deixar eu mexer aqui, não? Vai, não. Quero mexer aqui. Parece que ele não deixa mexer aqui, então eu vou... Oxi. Ah, é um desenho, por isso que eu não consigo mexer. Espera aí, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer a quinta fórmula embaixo, tá? Não estou conseguindo editar ali, não. A quinta fórmula vai ficar assim, ó. Vai ficar multiplicando cruzado. Vai ficar A vezes H igual a B vezes C. B vezes C. Essa é a quinta fórmula, tá? Ah, professor, pode tirar o sinal de vezes? Pode, porque quando tem duas letras, o sinal de vezes não precisa aparecer. Então, tá aqui. Essa aqui, ó, é a quinta fórmula. Aí ele fala aqui, ó. Na quinta relação, descobri que o produto da medida da hipotenusa pela medida da altura relativa a ela é igual ao produto da medida dos catetos, ou seja,
A vezes H é igual a B vezes C. Então, essas são as 5 fórmulas. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, tá Lembrando que, em Não, momento tranquilo. nenhum, eu quero que vocês façam as fórmulas. Tem que aprender a fórmula para usar. Não é que eu vou te dar um triângulo e pedir para você construir a fórmula. Não. Você conhece as fórmulas e usa, tá? Vamos para o exemplo, tá bom? Preste atenção que agora eu vou fazer o exemplo. O exercício. Eu só vou começar. Vocês terminam, tá? Ele te deu um triângulo. Tá vendo aqui o triângulo? Aí ele te deu as medidas. A hipotenusa vale 5. O cateto vale 4 e o outro cateto vale 3. E ele quer que você descubra o x. Vou fazer o seguinte. Vou ver se eu consigo copiar essa figura aqui, ó, lá para baixo, que vai ficar melhor. Isso. Beleza. Então, o que que eu vou fazer? Preste atenção. Primeira coisa... Oh, meu Deus. Ainda trabalho. Isso. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar 5 fórmulas aqui, tá bom? Vou colocar 5 fórmulas, tá bom? Primeira fórmula, vou colocar assim, ó, primeira fórmula. Primeira é A igual, certo? A N mais M. Essa é a primeira fórmula. Segunda fórmula, presta atenção, eu vou te mostrar qual delas você vai usar. Segunda fórmula, tá bom? A segunda fórmula é B ao quadrado. Vou escrever ela aqui para vocês, presta atenção. É B ao quadrado, vou colocar ela aqui, ó. B ao quadrado igual a A vezes M, certo? Deixa eu aumentar o tamanho da letra, que está muito pequeno. Deixa eu aumentar para isso. Pronto. Terceira fórmula, tá bom? A terceira fórmula é a seguinte. É C ao quadrado, certo? C ao quadrado igual a A vezes N, certo? Quarta fórmula. A quarta fórmula, vou colocar aqui a quarta fórmula, certo? Vai ser H ao quadrado. Só estou colocando elas, não estou fazendo não, tá? Só escrevendo elas. Vai ser H ao quadrado igual a N vezes M, certo? A última fórmula, a quinta, tá? A quinta fórmula, que é A vezes H igual a B vezes C. Pronto. Alguma dúvida aí? Por enquanto eu não fiz nada, só escrevi as fórmulas novamente. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Não, tudo bem. Tranquilo, Yasmin? Alguma pergunta? Tranquilo. Beleza, já vou finalizar o exercício. O que você vai fazer agora? Você vai ver o que você tem aqui no desenho. Presta atenção. Então, eu vou anotar aqui, ó. Vou anotar aqui as letras. Eu vou aqui, ó, vou pegar esse triângulozinho aqui, ó, o primeiro lá, ó. Vou pegar ele e vou trazer aqui para perto desse aqui que está aqui, ó. Pronto. Olha lá. Olha aí para mim. Presta atenção, compara. Só compara aí para mim agora. Olha esse aqui, tá vendo aqui? E olha esse. Aí eu vou perguntar, quanto vale o A? Pode responder, quanto vale o A? Comparando as duas figuras. Os 5 milímetros, né? 5 metros. Perfeito. É. Quanto que vale o B? Compara as figuras. Vale 4 centímetros. Concorda? Só comparando. 4 metros, né? Tá em metro. Quanto que vale o C? 3 metros. Consegue ver aí? Só de comparação. Quanto que vale o H? Não tô enxergando não, professor. Eu vou aumentar mais a figura. Vou aumentar mais. Um minuto. O H vale X? O H vale o X. Concorda? Certo? Concordam? Sim. O H vale X. Agora eu Certo? vi. Agora eu vou fazer... Falta só mais 2 letras. Quanto que vale o N? Dá para descobrir? Ó, tem N aqui, mas não tem nada aqui. Não dá. Ó, E o N? pode ser que seja 3 centímetros. Não. Ou 3 Ó, metros, olha, porque olha divide, aqui, ó. uai. Um é Aqui tem o menor N. que o outro. Não, não. Aqui tem o N, não tem? Ah,
O número do N tinha que estar aqui, ó. Tem alguma coisa aqui? Não. Então tá faltando o N. Não dá para saber. Quanto que tem o N? Tem aqui? Tem alguma medida aqui no outro? Não. Não. Perfeito. Agora vamos escolher a fórmula. É isso que eu queria mostrar para vocês. Eu tenho que escolher uma fórmula que não tenha nem N e nem M. Mas, professor, por que você vai escolher uma que não tem nem N e nem M? Porque não tem no meu desenho. No caso, aqui. seria a quinta, né? Qual? A quinta? A 5. Vamos ver se dá 5? Sabe o A? Sabe quanto? 5. Sabe o H? Sabe. É justamente o que ele quer calcular. Por isso que o X está lá, é X. Sabe o B? Sabe. Quanto que é o B? 4. Sabe o C? Sabe. Quanto que é o C? 3. Entendeu o que eu estou querendo mostrar para vocês? Entendi. Entendeu? Tem que Então, achar a forma que se encaixa nos padrões do triângulo. isso, quando você compara, você descobre qual a fórmula que você deve usar. Então, aqui eu sei que eu tenho que usar uma fórmula que não tenha N e que não tenha M. Ó, a primeira tem M e N, não serve. Professor, como é que você sabe que não pode ter N e M? Olha para o meu desenho, ó. Esse aqui, ó, não tem o valor nem do N, aqui que era para estar aqui, e nem o Sempre vai valor ter do... uma comparação? Oi? Pode falar, Yasmin. Sempre vai ter uma comparação? Sempre você pode comparar, sempre. Se não tiver, você desenha e compara. Não tem problema. Não tem problema. Mas é sempre assim. Você olha o que você tem, as peças que ele colocou no desenho, para escolher a fórmula. Então, tem que escolher uma fórmula que tem o A, que tem o B, que tem o C e que tem o H. Professor, por que você tem que escolher uma que tem o H? Porque ele quer calcular o X. Por isso que ele pôs o X aqui, é o que ele quer calcular. A única fórmula que tem o A, que tem o B, que tem o C e que tem o H, qual que é? É a 5. Então, eu sei que eu tenho que usar a fórmula 5. Entendeu o que eu estou querendo dizer? O desenho vai te dizer qual fórmula você usa. Ah, professor, eu quero usar 2. Eu quero usar 2. Vamos ver se dá para usar? Tem o B? Tem. Quanto que é o B? 5. Tem o A? Tem. Quanto que é o A? Opa, desculpa. Errei, né? Tem o B? Tem. Quanto que é o B? 4. Tem o A? Tem. Quanto que é o A? 5. Mas para mim usar uma fórmula, eu tenho que ter todas as peças. Tem o M? Não. Então não dá para usar a fórmula 2. Deu para entender a ideia? Deu. Para usar uma fórmula, tem que prosseguir. encaixar as peças. Não pode faltar nada. E agora eu vou voltar na pergunta. E agora eu vou deixar para vocês. Ó. Então, aqui, ó. Ele te deu a figura e pede, de acordo com as medidas da figura acima, complete e calcule a medida do comprimento da viga de sustentação, ou seja, calcule o X. Considerando as representações da medida dos elementos de um triângulo, retângulo, coloca o valor... Calma aí. Como é que eu vou calcular isso? Calma. Como é que você vai calcular isso? Escolhendo a fórmula certa. Qual que é a fórmula? Eu entendi. É a quinta. É isso. Calma. Ele pediu para você calcular, mas calma aí. Antes de calcular, ele quer que você coloque o valor do A, coloque o valor do B, coloque o valor do C e coloque o valor do H. Eu já fiz aqui, ó. Tá vendo aí? Esse aqui ele não pediu porque ele não tem. Tá vendo aí? Tá feito. Então, eu vou fazer aqui de novo. Quanto que é o A? Depois é só substituir as letras pelos números, né? Isso, para calcular é só substituir. O A vale 5, concorda? Então, aqui, ó, no A, eu vou colocar 5. Não vai dar certo de preencher, mas aí você vai preencher, tá? No A aqui você coloca 5. Deixa eu ver se agora eu consigo colocar 5. Isso. No B, a gente já anotou lá embaixo, hein? Coloca 4. No C, você coloca 3. E o H, é o risquinho que está no meio, você coloca X. Certo? Aí, ele já te falou qual fórmula que é para utilizar, ó, utilizando a quinta relação. Mas se ele não tivesse falado, você ia procurar uma fórmula que tem o A, que tem o B, que tem o C, que tem o H. Ou seja, sem isso aqui, ó,
Sem esse dado, você ainda conseguiria resolver, tá? É que ele quer facilitar. Então, o que você vai fazer? Presta atenção. Você vai colocar a fórmula A vezes H igual a B vezes C. Aí, você estava perguntando, Yasmin, como é que ia calcular? Vou calcular para você, presta atenção. Você vai vir aqui e trocar pelos valores. Quanto que vale o A, Yasmin? 5. Então, vai ficar 5 vezes... Quanto que vale o H, Yasmin? X igual... Quanto que vale o B? 4 vezes... Quanto que vale o C? 3. Alguma pergunta até aqui, Yasmin? Não, entendi. Aí agora você continua resolvendo. 5 vezes x vai dar 5x. 4 vezes 3 vai dar quanto? 12. Eu quero descobrir o valor do x. Então, o que eu tenho que fazer? Deixar ele sozinho. Pega o 5 que está perto do x e escreve embaixo do outro dividindo. Então, vai ficar x igual... Já estou terminando, viu, Yasmin? Já finalizando. X igual a 12 dividido para quanto? Para 5. Divide 12 dividido para 5 vai dar 2,4. Certo? Qualquer coisa usa a calculadora. Aí, ele pergunta aqui na letra C, ó. A viga de sustentação deve medir quanto? Aí você vem aqui e coloca 2,4 e acabou o exercício. Alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento? Não entendi. Não, é uma atividade até simples. Muito Uma simples. forma. Lembrando que o objetivo aqui não é ensinar vocês a fazer a fórmula, é ensinar vocês a usar a fórmula. Tá bom? Tá bom, Podemos encerrar, então? podemos. Essa é a nossa última tarefa, tá? A única coisa que você vai responder para mim é essa tarefa aqui, ó. Só essa aqui, ó. Da letra Tá A, bom. da letra B e da letra C. Só isso. E a partir de hoje, aqueles que estão com tarefa atrasada, coloca as tarefas em dias, tá? Tá ok, eu tô colocando, né? Porque tá meio difícil, senhor. Sim, mas semana que vem já não tem tarefa comigo, então já é uma coisa a menos. Então dá para pegar esse tempo para fazer, entendeu? Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Tudo de bom para vocês. Igualmente. Igualmente.